Tá pronto para sua aprovação? Vem aqui com o professor Matheus, mais uma dica de história aqui no Curso Exatas, né? Opa, eu sei onde eu trabalho, tá, galera? Não vem me zoar não, pô. Pessoal, mais uma dica hoje, mais uma de Constituição, dentro daquela série que eu tô falando para vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre a Constituição de 1891, a Constituição do primeiro momento republicano do Brasil. Pessoal, eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês, para a gente ver como o Brasil modificou, né? Pessoal, aqui na mesa a gente pode ver as bandeiras do Brasil, certo? A bandeira do Império do Brasil, bandeira do Império, e nós temos a bandeira provisória. Ela lembra alguma bandeira? Professor, lembra a bandeira do Goiás? Também lembra a bandeira do Goiás, mas lembra a bandeira norte-americana. E, por fim, a gente tem a bandeira atual. Mas, espera aí, não se parece muito com a bandeira do Império? Sim, eles basicamente utilizaram as cores do Império, né? Pessoal, a gente tanto tem uma similaridade, né, com os Estados Unidos, essa bandeira aqui, como a gente tem o nome Estados Unidos do Brasil, né? Aqui, pessoal, essa é a Constituição de 1891, feita após a deposição de Dom Pedro II. Pessoal, o que vai ter de característica? O que acontece aqui? Mas antes vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que estava ocorrendo. Qual é o processo que nós temos? Né? Vamos agitar aí, galera. Dorme não. Pessoal, o processo que nós temos é bem claro. O esgotamento do governo de Dom Pedro II, né, por 4 motivos básicos, lembra? A gente tem, a questão maçônica junto com a igreja, né, a proibição dos maçons de frequentarem a igreja, e quem era um grande maçom era o Dom Pedro II. 2, nós temos a questão da escravidão, a gente tem a questão do exército e temos a questão dos cafeicultores que estão em ascensão. Tudo isso vai confluir para fazer a independência. Mas quem vai fazer a independência no primeiro momento é os militares, é o exército. Eles que vão fazer a independência do Brasil. Certo? Então, quem é o primeiro presidente? Quem é? Exatamente, Deodoro da Fonseca, né, militar, era amigo de Dom Pedro, mas vai assumir o governo. Pessoal, a primeira Constituição tem alguns detalhes que a gente tem que ficar de olho, né? Arregala o olho, isso aí, ó, regala, dá uma regalada no olho, para a gente se manter atento a ela. Então vem para a mesa, vamos ver essas características aqui comigo. Como eu falei para vocês, o nome é Estados Unidos do Brasil, porque a ideia é que fosse uma república federativa nos moldes norte-americanos. É uma carta promulgada, feita legalmente, sem imposição, por um grupo de constituintes. Nós temos um Estado federativo, onde quem faz parte da federação são os estados. Vejam que a gente já mudou de nome. No período do Império, a gente ainda tinha o nome de províncias, né? A gente tinha essa estrutura e agora a gente tem estados e a gente vai futuramente ter uma república presidencialista, né? Com eleições. Quando vai ser a primeira eleição? Só de forma direta, só quando começar a república oligárquica, porque o Deodoro e o Floriano Peixoto não são eleitos pelo povo. Nós temos 3 poderes, né? Extinguindo o poder moderador, sendo que nós temos o legislativo sendo o que a gente chama de bicameral, né? A gente tem o Senado e a Câmara, tá? Então a gente tem essa estrutura. O voto é universal. É aí que pega. Mas como assim universal? Pessoal, o voto é universal com limitações. Exemplo, as mulheres não votam. Tá? É o voto universal masculino. Analfabetos também não. A gente tem padres também não votam.
e nem soldados. Então a gente tem uma série de limitadores para o voto nesse período. E a gente vai começar a ter, principalmente quando a gente entra no governo oligárquico, né, que vai de 1894 a 1930, a gente tem um limitador extremamente significativo. O voto de cabresto, né, que era o coronelismo sendo aplicado, toda essa estrutura sendo aplicada. Pessoal, então, cuidado com essas exceções. Às vezes, você pode cair nessas exceções. Pessoal, para finalizar, vem aqui na mesa comigo, né? Então, a gente tem um Estado laico, separado da Igreja, e o modelo externo é a Constituição norte-americana. Mas, quando a gente fala de Estado laico, a gente tem que ter alguns detalhes que a gente tem que guardar na nossa cabeça. Abre a cachola e vamos guardar essas informações. Pessoal, essas informações dão conta de alguns detalhes. O Estado laico traz para o Brasil um processo de, como eu posso dizer, registro civil. Seria assim mais simples, porque antes de 1889, todos os registros do Brasil eram feitos nas igrejas, né? Quase todos, a gente tem algumas exceções. Mas a grande maioria, eu quero me casar, né? Eu vou para onde? Eu vou para a igreja. Hoje eu digo, eu quero me casar. Eu não necessariamente tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir primeiro num cartório civil, fazer todo o procedimento. Certo? Então, é toda essa estruturação, é toda essa questão que a gente tem que cuidar, certo? O registro de nascimento. Tive um filho e vou registrar. Eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir exatamente num cartório. Antigamente você só batizava o seu filho que estava tudo certo. Então, pessoal, essa é mais uma dica aqui com o professor Matheus, com o curso Exatas. E bora! Vamos lá? Vem comigo! Vamos fazer isso dar certo, vamos fazer essa aprovação acontecer. Bora, bora, bora! Vamos!